Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo domingo, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, 30 de outubro, a lição 6 ela tem como título Desde a Fundação do Mundo. O que nós devemos entender é que o plano de redenção, ou o plano de salvação do ser humano, ele foi feito por Deus não depois que Adão e Eva pecaram, e sim, ele foi realizado muito antes, como mostra no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, que diz: Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, essa passagem bíblica, existem algumas doutrinas que elas interpretam erroneamente, porque aqui está falando que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, não seria possível, porque a morte dele ocorreu milhares de anos após a criação de tudo. O escritor do Apocalipse, João, assim como ele utilizou a simbologia em todos os seus capítulos, aqui também é uma simbologia, dizendo realmente que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. O que Deus quis dizer aqui é que ele preparou, uma ação caso o homem viesse realmente a pecar, porque Deus, com o seu infinito amor, a sua infinita bondade, ele criou o homem, criou os seres com livre escolha, livre-arbítrio. E quando você tem o livre-arbítrio, existe a possibilidade do erro. E por isso que, se houvesse algum erro, Deus já tinha determinado que seu Filho Jesus iria salvar a humanidade. Ou seja, com a morte de Jesus, já estava prevista, bem na fundação do mundo. E se acaso o homem pecasse, Deus já tinha um plano para salvá-lo. E com isto nós vemos que não só a atuação da justiça divina, e muito mais do que isto, a sua compaixão, a sua misericórdia, que ela é imensurável para o ser humano. Com isto, a morte do Filho unigênito Jesus já estava prevista uma morte anunciada por Deus, porque o homem estava no meio de um grande conflito, cósmico, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e o Criador já preveniu com um planejamento antecipado. E Deus, por ele ser onisciente, onipresente e onipotente, e conhecedor da nossa mente, das ações que nós vamos fazer, ele já se antecipou e já tinha uma solução para isto. Se nós olharmos no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías, no capítulo 53, o profeta já falava sobre a morte de Cristo, muitos anos antes de acontecer, numa profecia de Isaías, que viria a este mundo para sofrer e morrer pelos nossos pecados. E até mesmo o próprio Jesus, quando ele esteve entre nós, ele predisse a sua morte antecipadamente, que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, e também em João, capítulo 12, versículo 23. E seus discípulos, eles não compreenderam esses dizeres de Jesus, e até não aceitaram quando Jesus falava que ele iria morrer. Até diziam que ele, Jesus, veio para proteger, para ajudá-los
para que eles pudessem lutar contra os romanos, né? Onde na mente dos discípulos, Cristo viria assim como um libertador, que ele tinha domínio total sobre o jugo romano, onde seria assim um grande líder, um governante, um político ativo, um lutador, um guerreiro, né? E queria libertá-los do governo opressor e do jugo romano. A morte de Cristo sobre a cruz, ela garantiu a destruição daquele que tem o poder sobre a morte, que era Satanás, o qual foi o originador do pecado. Foi ele que, através do poder que ele tem, ele acabou enganando Adão e Eva, embora Adão e Eva tinham a liberdade de aceitar ou não, né? E acabaram errando. E a morte de Jesus foi vista assim pelos anjos santos com entusiasmo, e atribuem toda a honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles estavam seguros, né? Porque até se acontecesse o contrário, né? Se Cristo não morresse pelos nossos pecados, iria afetar até os próprios anjos, né? E no entanto eles estavam ali contemplando, né, os sofrimentos do Filho de Deus, e mediante a eficácia da cruz, que os anjos do céu são guardados assim da apostasia, né? Onde os anjos são protegidos para isto, né? Embora, assim como Lúcifer errou, eles tinham também o livre-arbítrio para decidir. Tem, né? Sem a cruz do Calvário, até os anjos não estariam seguros contra o mal do que eles estavam antes da queda de Lúcifer. E a morte de Cristo tem assim um significado de salvar a humanidade, de proteger o universo. E quando o Apocalipse 13, versículo 8 diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, é claro que nós devemos todos entender que é no sentido assim, simbólico, né? Porque esse livro é falado assim em muitas simbologias, onde realmente Jesus foi crucificado, morto por milhares de anos após a criação do mundo. O que aqui quis dizer é que o plano de redenção, ou o plano de salvação por Deus através de sua morte expiatória na cruz, seria central para ele, e que a providência de Deus para a salvação do homem incluía esse propósito desde sempre, o sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo, na epístola que ele escreve, que está lá em Tito, no capítulo 1, versículo 2, que ele até chama Tito como o verdadeiro filho, segundo a sua fé, que era comum, né? Que está lá em Tito, no capítulo 1, versículo 4. E aqui Paulo porque ele deu vários estudos bíblicos, né, para Tito, que ele era grego. E já no versículo 2 ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Vejam, aqui Paulo também fala da esperança a todos da vida eterna antes dos tempos, né? Antes da fundação do mundo, onde Deus demonstra assim, um amor tremendo, enorme para aquilo que tudo que ele queria criar, né? E na sua infinita sabedoria, ele dá liberdade para seus seres. Isto sim chama-se amor, né? Amor, liberdade de escolha, livre-arbítrio. E assim os seres eram possíveis de falhas, mas ele já no plano da salvação, ele já oferece a solução caso ocorresse. Ele já estava dando o seu Filho único, unigênito, para que morresse se acaso acontecesse o pecado. E isto antes da fundação do mundo. Outra forma que Deus poderia fazer era talvez de criar ninguém, então, com pessoas sem livre-arbítrio. E assim não precisava ninguém morrer, né? Mas o seu amor é maior que tudo isto. E justamente através da liberdade é que ele demonstra amor. Ele não queria fantoches, bonecos, né, para que pudesse ele manipular. Ele queria pessoas viventes, com inteligência,
sabedoria, que tem decisões, e isto Deus já pensava lá nos tempos eternos, né? Antes da fundação do mundo. Por isso que nós não podemos quantificar o tamanho do amor de Deus. Porque a nossa liberdade, ela é muito importante para esse grandioso Deus. E por isso que nós devemos respeitar as decisões que às vezes nós temos dos nossos semelhantes. Se Deus ele dá liberdade para nós decidirmos, nós temos que também respeitar as decisões dos outros, seja em qual área que for. É claro que todos nós devemos assumir as consequências pelas decisões tomadas erradas. E foi por isso, porque nós tivéssemos em liberdade, que Deus teve que dar seu Filho unigênito para morrer por nós, por nossos pecados. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo para todas as pessoas. Tem falado no seu coração, da sua família, dos seus amigos, para que eles aceitem a Jesus como Salvador. E você, ao aceitar Jesus como Salvador, você vai ter assim sabedoria para você ter um entendimento do que é realmente estar nesse mundo, para que finalidade Deus nos criou, para que você possa ver e entender mais as Sagradas Escrituras. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. Que com isto, Ele quer te levar-te para as mansões celestiais. Num lugar onde não haja mais dor. Uma pessoa transformada. E sabe por que Deus quer fazer com isto? Com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.